Já se sentiu a lutar para abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar 2 vezes? Ou notou que subir as escadas do prédio ou carregar os sacos das compras do supermercado exige um esforço que não existia há uns anos? Esta perda de força não é imaginação sua, nem é apenas um sinal de que está a envelhecer. É um aviso, uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos em silêncio, chamada sarcopenia, que é a perda de massa e força muscular. Pensamos que é inevitável, uma sentença do tempo. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta batalha está a ser perdida no seu próprio prato? E que um ingrediente que muitos de nós consideramos saudável, que adicionamos à salada a pensar que estamos a fazer bem, pode na verdade estar a sabotar os nossos músculos? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos para reverter a perda muscular depois dos 60 anos. Vamos falar de hábitos simples e alimentos poderosos que pode começar a usar hoje mesmo. E sim, vamos revelar qual é esse ingrediente perigoso na sua salada. Fique comigo até ao fim, porque a resposta pode chocar, mas também pode mudar a sua vida. Vamos começar pelo pilar mais importante de todos, a base sobre a qual toda a nossa força é construída: a proteína. Agora eu sei o que pode estar a pensar. Proteína, já ouvi falar disso. Mas peço que me ouça com atenção, porque a forma como pensamos na proteína depois dos 60 anos tem de ser completamente diferente. Não se trata apenas de comer um bife de vez em quando. O nosso corpo, com o passar dos anos, torna-se menos eficiente. Imagine que o seu corpo é um mestre de obras e a proteína são os tijolos. Quando era mais novo, o mestre de obras era rápido e usava cada tijolo na perfeição. Agora ele está um pouco mais lento, mais distraído. Precisa de mais tijolos e de um fornecimento constante para fazer o mesmo trabalho de antes. Isto chama-se resistência anabólica. Significa que precisamos de mais proteína do que um jovem para estimular a construção muscular. E não é só a quantidade que importa, é também a distribuição ao longo do dia. Muitos de nós cometemos um erro clássico. Tomamos um pequeno almoço pobre em proteína, talvez pão com manteiga e um café, um almoço razoável e depois um jantar enorme. Isto é como enviar um caminhão de tijolos para a obra uma vez por dia. Muitos tijolos perdem-se, não são usados. O segredo é enviar carrinhas mais pequenas de tijolos ao longo de todo o dia. O ideal seria consumir entre 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal. Pequeno almoço, almoço e jantar. O que é que isto significa na prática? Ao pequeno almoço, em vez de se ficar pelo pão, que tal adicionar 1 ou 2 ovos mexidos? Um ovo tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína. 2 ovos e já tem um excelente começo. Ou talvez uma taça de iogurte grego natural, que é muito mais rico em proteína do que o iogurte normal, com um punhado de nozes. Já está a dar ao seu corpo as ferramentas certas logo de manhã. Ao almoço, pense numa boa posta de bacalhau, um peixe que nós portugueses tanto amamos e que é uma fonte fantástica de proteína. Ou um bife de frango ou peru grelhado. Acompanhe sempre com uma generosa porção de leguminosas, como feijão frade ou grão de bico na salada. Estas não só adicionam proteína, como também fibra, que é essencial para a nossa digestão. Ao jantar, talvez umas sardinhas assadas ou um bife de atum fresco. O peixe gordo, como a sardinha e o salmão, não só fornece proteína de alta qualidade, como também ômega 3, que ajuda a combater a inflamação no corpo, um dos grandes inimigos dos nossos músculos. A ideia é transformar cada refeição numa oportunidade para nutrir os seus músculos. Não veja isto como uma dieta, mas sim como um investimento na sua independência e vitalidade. Agora, a proteína sozinha não faz milagres se não a pusermos a trabalhar. E é aqui que entra o nosso segundo hábito, que é tão crucial como o primeiro: o movimento com resistência. A palavra resistência pode assustar. Pode imaginar ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes. Mas esqueça essa imagem. Resistência pode ser algo tão simples como o seu próprio peso corporal. Quando fazemos exercícios de resistência, estamos a enviar um sinal aos nossos músculos. Estamos a dizer-lhes: Ei, preciso de vocês. Acordem.
Este sinal é o que lhes diz para agarrarem na proteína que comeu e usá-la para se reconstruírem mais fortes. Pode começar em casa, com coisas muito simples. Um dos melhores exercícios que pode fazer é o de sentar e levantar de uma cadeira. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede. Sente-se com as costas direitas e os pés bem assentes no chão. Agora, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se e depois volte a sentar-se de forma controlada, sem se deixar simplesmente cair na cadeira. Tente fazer isto 10 vezes. Parece simples, mas está a trabalhar os maiores músculos do seu corpo. Os das pernas e dos glúteos. São estes músculos que o ajudam a caminhar, a subir escadas e a manter o equilíbrio. Outro exercício fantástico pode ser feito com 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água. Sente-se ou fique de pé, com as costas direitas. Pegue numa lata em cada mão, com as palmas das mãos viradas para a frente. Dobre lentamente os cotovelos, trazendo as latas em direção aos seus ombros. Depois, baixe-as de forma controlada. Isto fortalece os seus bíceps, os músculos que o ajudam a pegar nos netos ao colo ou a carregar os sacos das compras. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos destes exercícios 3 ou 4 vezes por semana do que esgotar-se uma vez e depois não fazer mais nada durante um mês. Lembre-se, os seus músculos são como um jardim. A proteína é o fertilizante e a água. O exercício é o sol. Precisa de ambos para que o jardim floresça. Sem o exercício, a proteína não é usada da melhor forma. Sem a proteína, o exercício não tem matéria-prima para construir. Estes 2 hábitos, a proteína bem distribuída e o movimento com resistência, são a dupla invencível contra a perda de força. Já falamos sobre como alimentar os músculos com proteína e como os desafiar com exercício. Mas há um terceiro elemento, muitas vezes esquecido, que é tão vital como os outros 2: o descanso. Mais especificamente, uma boa noite de sono. Durante o dia, quando nos movemos, trabalhamos e fazemos exercício, estamos, na verdade, a criar microlesões nas nossas fibras musculares. Isto é normal e é o estímulo necessário para que elas cresçam mais fortes. Mas a reparação e o crescimento não acontecem enquanto estamos a ver televisão ou a passear no jardim. A magia acontece quando dormimos. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que, apesar do nome, é crucial para os adultos. Esta hormona é a responsável por reparar os tecidos, incluindo o tecido muscular. Se não dormirmos o suficiente ou se a qualidade do nosso sono for má, estamos a roubar ao nosso corpo a oportunidade de se reparar e fortalecer. É como ter os melhores pedreiros e os melhores tijolos na obra, mas apagar as luzes e mandá-los para casa a meio do trabalho. O resultado é uma construção fraca e inacabada. Muitas pessoas com mais de 60 anos queixam-se de problemas de sono. Acordam várias vezes durante a noite, têm dificuldade em adormecer ou acordam muito cedo e não conseguem voltar a dormir. Se este é o seu caso, é fundamental que tente melhorar a sua higiene do sono. Crie uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. O nosso corpo adora rotinas. Evite ecrãs, como o da televisão, do telemóvel ou do tablet, pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul que eles emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e dificultando a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um podcast relaxante. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. E evite refeições pesadas ou cafeína perto da hora de dormir. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença enorme na qualidade do seu sono e, por consequência, na força dos seus músculos. Agora vamos ao tema que prometi no início: o inimigo escondido na sua salada. Muitos de nós, na tentativa de sermos mais saudáveis, enchemos o prato com uma bela salada. Alface, tomate, pepino, cenoura. Até aqui tudo bem, mas depois chega a hora do tempero. E é aqui que o erro acontece. Na prateleira do supermercado vemos garrafas com rótulos a dizer molho de salada light, baixo em gordura ou zero gordura.
E pensamos, perfeito, é mais saudável. Mas este é um dos maiores enganos da indústria alimentar. Quando se retira a gordura de um produto para o tornar light, algo tem de ser adicionado para lhe dar sabor e textura. E esse algo, na maioria das vezes, é açúcar, xaropes e uma lista infindável de produtos químicos. Este açúcar escondido é um veneno para os seus músculos. Quando consome açúcar, especialmente sem a fibra de uma fruta inteira para abrandar a sua absorção, o seu nível de açúcar no sangue dispara. O pâncreas liberta uma grande quantidade de insulina para tentar controlar este pico. A insulina crônica e elevada no corpo promove a inflamação. A inflamação sistêmica e crônica é como um fogo lento que queima o nosso corpo por dentro. E os músculos são particularmente sensíveis a esta inflamação. Ela interfere com a capacidade do músculo para se reparar e crescer. Basicamente, está a deitar gasolina no fogo que destrói a sua força. Além disso, estes molhos processados não oferecem absolutamente nada em termos de nutrição. São calorias vazias que sabotam o seu esforço. Pensa que está a comer uma salada saudável, mas na verdade está a cobri-la com um doce disfarçado que prejudica ativamente a sua saúde muscular. Então, qual é a solução? É tão simples e tradicionalmente portuguesa. O melhor tempero para a sua salada é uma combinação de azeite virgem extra, vinagre e uma pitada de sal, e talvez um pouco de alho picado ou orégãos. O azeite é uma gordura saudável, anti-inflamatória, que ajuda o corpo a absorver as vitaminas lipossolúveis presentes nos vegetais, como as vitaminas A, D, E e K. O vinagre, especialmente o de cidra, pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Está a transformar a sua salada de uma armadilha de açúcar num prato poderoso e anti-inflamatório que apoia a saúde dos seus músculos. Por isso, da próxima vez que for ao supermercado, passe ao lado do corredor dos molhos de salada processados. Vá buscar uma boa garrafa de azeite. É um dos gestos mais simples e eficazes que pode fazer pela sua força e pela sua saúde em geral. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que a batalha contra a perda de força depois dos 60 não é uma batalha perdida. Pelo contrário, é uma batalha que podemos e devemos vencer. E as armas que temos à nossa disposição são simples, mas incrivelmente poderosas. Vimos que não basta apenas comer proteína, mas sim distribuí-la de forma inteligente ao longo do dia, dando aos nossos músculos um fornecimento constante de tijolos para se reconstruírem. Lembre-se da imagem das pequenas carrinhas a chegar à obra durante todo o dia, em vez de um grande caminhão que despeja tudo de uma vez. Um iogurte grego de manhã, uma posta de peixe ao almoço, umas leguminosas a acompanhar e talvez uns ovos ao jantar. Pequenos ajustes com um impacto gigante. Falamos sobre a importância de não deixar esses tijolos acumularem-se sem uso. O movimento com resistência, mesmo que seja apenas sentar e levantar de uma cadeira, ou usar latas de conserva como pesos, é o sinal que os seus músculos precisam para acordar e começar a trabalhar. É a ordem para começar a construção. Não precisa de se tornar um atleta olímpico, apenas precisa de ser consistente. Um pouco todos os dias, ou quase todos os dias, é infinitamente melhor do que nada. Descobrimos também o papel silencioso, mas fundamental do sono. É na escuridão e no silêncio do nosso quarto que a verdadeira magia da reparação muscular acontece. Uma boa noite de sono não é um luxo, é uma necessidade biológica para manter a nossa força e a nossa saúde. Criar uma rotina de sono relaxante é um dos maiores presentes que pode dar a si mesmo. E claro, desmascaramos o vilão escondido, aquele ingrediente que parece inocente, mas que é um sabotador, o molho de salada light e processado. Vimos como o açúcar e os químicos escondidos nesses frascos promovem a inflamação e trabalham diretamente contra os nossos objetivos. E vimos como a solução é tão simples e deliciosa, voltar ao básico, ao nosso azeite e vinagre, transformando a nossa salada num aliado poderoso. Eu sei que pode parecer muita informação, mas peço que não se sinta sobrecarregado. A mensagem mais importante que quero que leve deste vídeo é esta: nunca é tarde demais para começar.
O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, em qualquer idade. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Escolha uma coisa. Talvez esta semana o seu objetivo seja apenas adicionar um ovo ao seu pequeno almoço. Ou talvez seja fazer 10 repetições de se sentar e levantar da cadeira todos os dias. Comece pequeno. Cada pequena mudança é uma vitória. Cada refeição nutritiva é um passo na direção certa. Cada movimento intencional é um investimento na sua independência futura. Imagine-se daqui a 6 meses, a conseguir carregar as compras sem dificuldade, a brincar com os netos no chão e a levantar-se sem ajuda, a abrir aquele frasco de compota teimoso à primeira tentativa. Essa não é uma fantasia. É uma realidade perfeitamente alcançável. Lembre-se que cuidar dos seus músculos é cuidar da sua liberdade. É a liberdade de viver a vida nos seus próprios termos, de forma ativa e vibrante. Agora gostaria muito de ouvir a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante? Já suspeitava do perigo dos molhos de salada processados? Tem alguma dica ou receita rica em proteína que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário aqui embaixo. As suas experiências são valiosas e podem inspirar outras pessoas. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para se tornar uma versão mais forte de si mesmo. Viva a sua melhor vida em todas as idades.